Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Mais um estudo aqui para compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento para ajudar na nossa caminhada, no nosso preparo, nos ajudar a aproximar mais de Deus. Nesse estudo, o tema será Princípios Inegociáveis da Reforma Protestante. Iremos ler alguns textos de um livro chamado A História da Reforma. Esse livro é muito mencionado no livro O Grande Conflito, de Ellen White. Também iremos ler alguns textos de Ellen White e uma ou outra referência de algum outro autor bem antigo, da época de Ellen White para trás, onde iremos entender esses princípios primordiais que estabelecerá as bases do protestantismo e que enfureceu, gerou ira no papado daquela época e no inimigo, na verdade, né? Em Satanás, porque isso trouxe libertação para o povo comum, povo que estava na ignorância, escravizado por um sistema de uma falsa religião corrupta. Então, através desses princípios aqui, foi suscitada as fogueiras com mais intensidade contra os servos de Deus. Eles já vinham passando pela Idade das Trevas e sofrendo muito, mas aqui desencadeou algo mais intenso. Devido a isso, veio então a Contra-Reforma dos jesuítas. Mas, primeiramente, é importante entendermos isso aqui. Qual é o significado da palavra protesto? Porque é o seguinte, se ainda somos ou professamos ser protestante, tomando o legado desses homens, esses heróis da fé, que foram instrumentos de Deus, temos que entender o que significa a palavra protestar. Protesto, protestar, que daí vem protestante. Segundo o dicionário inglês, né, Webster, a palavra significa isso aqui, resumidamente. Afirmar de maneira pública ou formal, declarar solenemente, fazer uma declaração solene que expresse oposição. Então, isso é o que significa protesto. Você precisa entender que protestante, é alguém que declara solenemente e expressa, né, oposição a algo. Nesses dias, as pessoas, no tempo que estamos vivendo, né, pensam que a oposição, o protesto que tem que ser feito é apenas contra as agendas de esquerda, essas agendas liberais e morais que estão assolando o mundo. Faz parte, é claro. Tem que ser protestado contra essas coisas. Sim, faz parte dos próprios princípios. Mas nosso papel não é esse. O protesto que tem que ser feito é o mesmo que eles fizeram. O protestante ele tem princípios. E esses princípios, Deus estabeleceu no tempo de Lutero, um pouco antes, mas, como eu falei, mais proeminentemente no tempo de Lutero, de maneira mais significativa e notória. E iremos entender quais são esses princípios. Preste atenção, irmãos, porque isso aqui vai ajudar muito a entendermos a nossa posição nesse mundo e como cristãos protestantes. Porque existem classes de cristãos, né? E queremos nos posicionar como cristãos protestantes. Mas tem que haver algo contra o que protestamos. O mesmo que eles protestaram ainda tem que ser protestado ainda hoje, porque é a mesma coisa. Veja, aqui diz o seguinte:
protestamos por meio destes diante de Deus, que um dia será nosso juiz, bem como diante de todos os homens, de todas as criaturas, que nós e por nosso povo, não consentimos nem aderimos de forma alguma ao decreto proposto. Agora preste atenção nesses detalhes aqui. A partir daqui começam os princípios. Eles protestavam contra as indulgências e contra os decretos papais, porque esses tinham essas características contra as quais eles estavam protestando. E isso existe até hoje, só que de maneira bem mais sutil e de maneira mais bem aceita. Preste atenção. Vamos ler novamente. Não consentimos nem aderimos de forma alguma ao decreto proposto em qualquer coisa que seja contrária a Deus. Qualquer coisa que seja contrária a Deus. Mesmo que use o nome de Deus, mesmo que atribua a ação, comportamento, projeto, a lei, mandamento, seja lá o que for, mesmo que seja atribuída a Deus, mesmo que use o nome de Deus e a palavra de Deus, mas que se identifique pela palavra que é contrária a Deus. E também contra a sua santa palavra, contra a santa palavra de Deus. Qualquer coisa que fosse contrária aos princípios bíblicos e aos mandamentos bíblicos, a palavra, que se comprove, que se sustente de que está contrário, que é um equívoco, é uma distorção da palavra, eles também protestavam contra isso. Continua. E a nossa justa consciência, porque eles realmente sabiam o que era liberdade de consciência. Eles sabiam que nada podia ser forçado, eles não aceitavam nada que fosse imposto, principalmente em religião. Uma religião imposta, uma falsa religião, falsas doutrinas, tradições, mandamentos de homens. Contra isso eles protestavam também. E também contra a salvação de nossas almas. E ao último decreto de Spira, rejeitamos o jugo que nos é imposto. Aquilo que estava sendo forçado a eles, imposto. Porque também envolvia a salvação de almas. Porque, irmãos, no fim das contas, pense, reflita bem, uma grande organização religiosa. E aqui eu vou falar de modo geral, serve para qualquer uma, viu? Qualquer um. Naquele tempo, nós sabemos contra quem eles estavam protestando. Mas o protesto continua. O protesto ele é condicional, ele é princípio. Ele se aplica a qualquer denominação, qualquer religião, qualquer organização religiosa que contrarie, que viole esses princípios. Que então transgrida esses princípios, que pise esses princípios. Então, qualquer religião que seja contrária a Deus, mesmo confirmando, mesmo atribuindo a Deus sua religião, sua fé, e a sua santa palavra, e a consciência do povo, dos membros, e a salvação das almas. O que acontece? Resumidamente, eles protestavam porque qualquer grande organização, ela tem grande influência, ela arrasta multidões, principalmente quando ela é mundial, quando tem nome, quando é bem conhecida. As pessoas confiam demais. As pessoas elas depositam sua confiança na liderança, no entendimento, na doutrina, na maneira como elas estão sendo instruídas, de que aquilo de fato é a vontade de Deus. Agora, se essa organização, se essa denominação estiver contrariando, violando, distorcendo a verdade, ela vai causar exatamente o oposto que ela promete à sua membresia,
que há a perdição delas, enquanto promete a salvação. E o povo está confiando, o povo está esperando. Por isso que Ellen White disse que nos últimos dias, quando as pragas começarem a cair, o povo vai olhar para os líderes, para os pastores deles, e vão dizer: vocês sabiam que isso ia acontecer, mas não nos contaram. E esses homens, eles vão sofrer nas mãos dessas pessoas. E elas vão se perder junto. É uma responsabilidade muito grande. E são milhões, milhares, milhões de dinheiro que é depositado na confiança dessas igrejas. E a obrigação delas somente e tão somente pregar a verdade pura. Mas nós sabemos que não é assim. Contra isso eles protestavam, porque eles estavam falando com uma organização milionária. Estava dominando o mundo para, no fim das contas, propagar a religião do inimigo de Deus e não a de Deus. E ainda atribuir a Deus para enganar o povo. Fazer o povo confiar cegamente, se aproveitando da ignorância do povo, da pobreza do povo, mantendo o povo ignorante, mantendo o povo pobre, doente e dependente deles. Isso é feito até hoje, só que de maneira mais sutil, de maneira mais sorrateira e mais covarde, porque as pessoas estão confiando. Mas como não se levantam vozes protestando contra essas coisas, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, então eles continuam e vão indo. Esse outro texto diz o seguinte: vamos rejeitar esse decreto. E em questões de consciência, a maioria não tem poder. Outro princípio estabelecido pelos protestantes daquele tempo. Para eles, a maioria não tinha poder, não tinha influência. Eles não se baseavam sua fé, suas convicções na palavra de Deus por causa da maioria, porque a maioria cria assim, porque a maioria ensinava assim. Não tinha isso para eles. Vamos ver outro texto mais para frente, que eles vão falar um pouco mais sobre isso, essa questão de maioria e de minoria. Não existia isso, irmãos. O próprio Lutero, quando você lê os capítulos do Grande Conflito, que fala da vida dele, você vê que várias e várias vezes, na maioria do tempo, ele se encontrava sozinho, nos momentos mais difíceis. E ele mesmo fala: eu estou só. Aí ele diz assim, Isaías esteve só, Jeremias esteve só, Elias esteve só, João Batista esteve só, Jesus esteve só, nos momentos mais difíceis da vida deles, quando eles tinham que se posicionar de maneira mais firme pela verdade e contra a falsidade da verdade, contra aquilo que eles estavam entendendo que era um engano e que estava acabando, anulando o poder de Deus e da palavra na vida das pessoas, porque submetia as pessoas ao poder do homem, submetia as pessoas às tradições e aos mandamentos dos homens e não os de Deus. E como eu disse, como esse sistema, esse tipo de esquema que o inimigo montou, ele forjou usando a religião com a capa do cristianismo, que ele até hoje mais ainda, ele consegue dirigir, ministrar isso para o mundo. Ele consegue manter as pessoas dependentes, ignorantes. Se você assistiu o último estudo que eu fiz, o anterior a esse, o clamor da meia-noite, porque as igrejas rejeitaram o clamor da meia-noite, você vai entender o perigo disso. E Deus está, nesses últimos dias, Ele está abrindo os olhos das pessoas, despertando a consciência daqueles que estão dormindo, para que elas confiem somente nele, para que elas confiem somente na palavra dele e se voltem, assim como esses homens. Então, em questões de consciência, em questão de você ter suas convicções, não siga a maioria. Não tema, não se intimide, porque, lembre-se, aquilo que nós vemos, as pessoas, seres humanos, contra nós, eles são a minoria, porque mais são aqueles que estão
a favor de nós, se nós estivermos do lado de Deus. Porque o universo não caído é a maioria. Então, no fim das contas, o que a gente enxerga é que somos a minoria. Mas pela fé, o mundo que a gente não enxerga é a maioria. Então você está do lado da maioria, Deus vai te proteger. Então, esse é um princípio assim fundamental, primordial da Reforma Protestante. Esse princípio e os outros que nós lemos, eles têm sido enterrados, têm sido pisoteados. Vemos que o mundo protestante hoje, e mesmo muitos entre nós, estão cada vez mais se afastando, se esquecendo e fazendo pouco caso com esses princípios. Vamos ver mais. Agora são palavras do Espírito de Profecia. Um dos testemunhos mais nobres já dados em favor da reforma foi o protesto oferecido pelos príncipes cristãos da Alemanha na Dieta de Spira, em 1529. Então, só um parênteses aqui. O que nós vamos ler, embora a imagem ilustrativa que vai aparecer seja de Lutero, né? Mas, na verdade, esse protesto que a maior parte do estudo a gente vai ler aqui, foram esses homens aqui. Mas eles todos tinham sido despertados pelo instrumento que Deus usou na época, que foi Lutero. Então, Lutero foi quem despertou esse povo e eles agora se posicionaram. Então, esse é o contexto desse estudo. O texto continua. A coragem, a fé e a firmeza desses homens de Deus conquistaram para as eras seguintes a liberdade de pensamento e consciência, a qual, vale essa observação, muitos protestantes e cristãos da atualidade estão vendendo, assim como Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha. Estamos vendendo a nossa liberdade de pensamento, de consciência, de convicção, de escolha, deixando que outros façam a escolha por nós. Que outros ditem para nós qual é a religião, o que tem que ser crido, o que é heresia, fazendo a gente acreditar que o fulano ou beltrano é um herege, é um dissidente. E a gente nem consegue provar somente pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. A gente sempre fica com a mente condicionada às ideias dos homens. Não consegue se desvincular disso. Preso, escravo, a gente julga coisas de maneira negativa, que muitas vezes são instrumentos de Deus. Aqui diz assim, ó, seu protesto deu à igreja reformada o nome de protestante. Daqui eles começaram então, desse evento, dessa ocasião em 1529, na Dieta de Spira, eles passaram a ser chamados de protestantes. Por quem? Por Roma. Roma chamava eles de protestantes. Eles estão protestando. Só que eles não aceitavam isso, né? No caso, Roma não aceitava que os cristãos, os fiéis, protestassem contra eles. Eles não suportavam isso. Qualquer denominação, liderança, organização que não suporte que seja protestado os seus erros, tem um espírito papal. E ele finaliza dizendo assim, seus princípios são a própria essência do protestantismo. Então isso que estamos lendo e vamos ler nesse estudo, o Espírito de Profecia considera assim, como esse texto que eu acabei de ler. Então veja a seriedade, a importância disso. Então voltamos para a leitura desses princípios, que diz o seguinte: os princípios contidos no célebre protesto na Dieta de Spira, de 19 de abril de 1529, constituem a própria essência do protestantismo. Agora, esse protesto se opõe a dois abusos cometidos pelo homem em questões de fé. Desses dois abusos, vêm tantos outros, mas eles são os principais, é a raiz. Desses abusos, então vem o controle geral da sociedade e das pessoas, da religião das pessoas. O primeiro abuso, o texto diz, é a intromissão do governo civil
em questões religiosas. Então, contra isso aqui eles protestavam. Isso é um princípio de que não se deve aceitar que nenhum governo se intrometa com religião. Outro princípio, e o segundo abuso, é a autoridade ditatorial da igreja. Isso é um princípio, irmãos. Lembre-se que estamos tratando de princípio. Embora na ocasião fosse aplicado à igreja de Roma, hoje pode ser aplicado a qualquer igreja que siga os mesmos passos. Ou seja, abuso de poder eclesiástico. Isso, a princípio, ninguém percebe, porque a maneira como, principalmente hoje, as mensagens, as pregações, a doutrinação, ela é exercida com métodos de PNL, né, programação neurolinguística, coaching, e também de uma maneira muito agradável, de uma maneira muito bajuladora, muito suave, que agrada, que dá às pessoas o que é agradável. Então dificilmente as pessoas percebem. Mas se você protesta, se você começa a enxergar as coisas erradas pela Bíblia, e no nosso caso também pelo Espírito de Profecia, e você começa a questionar e tentar mostrar para eles que isso e aquilo está errado, o estilo de vida deles, o que eles estão fazendo com o dinheiro de Deus, a maneira como está sendo administrado os cultos e, de modo geral, as denominações. Se você protesta, aí é que você começa a, então, enxergar esse espírito aqui, ditatorial. Eles não suportam, não admitem que ninguém questione, que ninguém proteste, que ninguém diga que tem algo errado. Então eles se levantam contra e vão fazer de tudo para anular a influência daquela pessoa, silenciar ela. Pelo menos por enquanto não vão mexer com a vida da pessoa no que diz respeito a tirar a vida da pessoa, mas acabar com a reputação dela, com a imagem dela. Isso eles vão fazer. E o texto continua: em vez desses abusos, o protestantismo coloca o poder da consciência acima do governo civil. Isso como salvaguarda de quando o governo quer se envolver com religião, ou a religião com o governo, as igrejas com o governo, como estamos vendo muito acontecendo com as igrejas de hoje. Qualquer igreja que se envolva com qualquer poder civil, qualquer poder governamental, ela está passiva de ser protestada. Ela quebra esse princípio, ela não é mais protestante. Ela deixou de seguir, na verdade, Deus e seus princípios. Porque isso aqui foi Deus quem conduziu esses homens a estabelecerem esses princípios. Não veio da mente deles. Como o Espírito de Profecia disse, essa é a essência do protestantismo. É através desse protesto aqui. E o texto continua: e a autoridade da palavra de Deus acima da igreja visível. Não o contrário. Não a igreja querendo ter autoridade sobre a palavra e sobre a religião dos membros, mas é a palavra que está acima da autoridade da igreja. Se um grupo de líderes de qualquer denominação, eles contrariam a verdade, eles colocam suas ideias, suas interpretações, suas crenças, seus credos, em pé de igualdade com a palavra, com a autoridade da Bíblia, e não admite que ninguém diga que aquilo ali está errado, que mostre na Bíblia o contrário do que eles querem estabelecer como crença, eles entram nesse problema aqui. Porque era assim, era contra isso que eles estavam protestando. Contra a igreja visível, caso estejam fazendo essas coisas erradas. O texto continua: em primeiro lugar, o protesto, rejeita o poder civil em assuntos divinos e declara com os profetas e apóstolos: devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Na presença da coroa de Carlos V, o protestantismo ergue a coroa de Jesus Cristo. Veja esse outro texto. Olha só que interessante isso aqui. Preste atenção, preste bem atenção nos princípios que a gente aprende só nesse texto aqui. Isso diz respeito à glória de Deus e à salvação de nossas almas.
e que em tais assuntos devemos considerar, acima de tudo, o mandamento de Deus, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cada um de nós prestando contas a Ele por si mesmo, sem nos importarmos nem um pouco com a maioria ou com a minoria. Então, irmãos, um verdadeiro, um genuíno protestante, ele não se preocupa se é muita gente ou pouca gente que crê ou não naquilo que ele está tendo sua convicção com a Bíblia, com a palavra. O que importa para ele é que ele entenda de que aquilo realmente é a verdade, é sustentada, provada pelos vários textos da Bíblia, onde você consegue comprovar uma doutrina com um texto aqui e um texto ali. São os textos se juntando no mesmo assunto e comprovando que aquilo ali é verdade. Não a opinião dos homens, não a compreensão dos homens. Deus usa os homens sim para explicar, para ajudar na explicação. Mas aqueles que Deus usa, eles não se colocam como autoridade e não colocam a opinião dele como palavra final. Ele simplesmente dá o entendimento dele. Então o indivíduo deixa as pessoas livres para que elas possam ponderar, para que elas possam refletir e estudar por si só se aquilo realmente é a verdade ou não. Então para eles não importava, irmãos, maioria ou minoria, eles não se preocupavam com isso. Se a sua religião, se a sua fé, ela é condicionada a que a maioria esteja acreditando, se for pouquíssima gente, pouca gente acreditando, você não crê, só por conta da quantidade, mesmo que você olhe assim, rapaz, mas faz tanto sentido. Não tem como contradizer isso. As evidências são tão firmes, tão sólidas, mas como você sempre fica do lado da maioria, se esse for o seu caso, como você só fica do lado daqueles que lhe agradam, com medo, porque você gosta de estar do lado da maioria, do lado que vai lhe favorecer mais, que é mais conveniente. Então, isso não é protestantismo, porque eles não ligavam para isso. Olha o que Ellen White diz aqui. A um amigo da Reforma, Lutero escreveu: não podemos atingir a compreensão das Escrituras, quer pelo estudo, quer pelo intelecto. Aqui vale uma observação. Primeiro que isso aqui é o Espírito de Profecia citando palavras de Lutero. Ou seja, foi Deus quem inspirou ela para colocar essas palavras de Lutero aqui. Portanto, isso aqui é bíblico. Ou seja, isso é inspirado. Mas o que Lutero está dizendo aqui é que não tem ninguém que pode atingir a plena, esgotar e ser chamado de autoridade no assunto. E só ele é quem é o dono da verdade, ou um grupo de homens que tenha monopólio da verdade. Veja como continua dizendo: teu primeiro dever é começar pela oração. Roga ao Senhor que te conceda, por sua grande misericórdia, o verdadeiro entendimento de sua palavra. Não há nenhum intérprete da palavra de Deus, senão o autor dessa palavra. Como ele mesmo diz, e serão todos ensinados por Deus. Então, em outras palavras, Lutero diz aqui que nós não queremos chegar plena assim, de bater a estaca. Ponto final, não tem mais o que entender sobre esse assunto. Nós nunca podemos chegar a esse ponto. Sempre vamos estar aprendendo, sempre. Por isso que nossa compreensão ela não deve ser condicionada à compreensão de um ser humano, mas somente a palavra e a Deus. Por isso que ele diz aqui, não há nenhum intérprete da palavra de Deus. Você não pode tratar ninguém como um intérprete oficial ou um grupo de homens. Principalmente quando omitem e distorcem uma série de coisas importantes, sérias e advertências muito poderosas e sérias a ser dadas aos homens. E eles omitem. Omitem porque sabe que a maioria das pessoas não vai gostar. E uma vez que a maioria das pessoas não vai gostar, o número
de membros vai diminuir. E o número de recursos também. E aí o luxo, a ostentação e todas essas coisas nos quais esses homens eles se envolvem, não todos, mas a maioria, vai sofrer com isso. E eles não querem. As pessoas, os homens, eles se acostumam. Uma vez que eles entram num caminho, é difícil voltar atrás. E por isso que eles mantêm, eles vão se adaptando para ficar cada vez mais agradável e se adaptando à geração que vai surgindo, que é uma geração pior que a outra, né? Voltamos para o protesto, que diz assim: olha só, a Bíblia, eu digo somente a Bíblia, é a religião dos protestantes. Nem é de qualquer importância. Irmão, isso aqui é interessante. Na estimativa do protestante genuíno, o quão cedo uma doutrina se originou, se ela não foi encontrada na Bíblia. Então, para eles não existia esse negócio, mas isso aqui é defendido pela igreja há milhões de anos. Não existe milhões de anos, né? Mas há muito tempo. Os pais... Irmãos, não é isso que fundamenta um ensino, uma doutrina. É se ela se sustenta pela Bíblia ou não. Era isso que eles queriam dizer. Se começou a se compreender isso há pouco tempo, ou para esses homens aí, é chamado de heresia porque é coisa nova. Às vezes, coisas como, por exemplo, Jesus Cristo falou, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Assim como você ama a si mesmo, você ama o seu próximo. Para eles, Jesus Cristo estava dizendo como um novo mandamento, mas aquilo tinha sido escrito por Moisés, lá no Antigo Testamento, há milênios antes de Cristo. E para eles era novo, por quê? Porque tinha se perdido o entendimento. Eles estavam distante desse princípio. Então, muitas vezes, algumas velhas compreensões elas são trazidas à tona, as veredas antigas, né? Porque se perdeu nos escombros da teologia moderna, que é cada vez mais adaptada para agradar as pessoas. Mas para eles pouco importava, contanto que se sustentasse. Porque o que Lutero e esses homens estavam pregando, era considerado pelo papado como novidade. Mas não era o de sempre. Na verdade, era eterno. Né? Se formos parar para pensar, era eterno. Continua o texto dizendo assim: ele aprende, o protestante genuíno, com o próprio Novo Testamento, que havia erros na época dos apóstolos, e que a pena deles era frequentemente empregada no combate a esses erros. Outro princípio importantíssimo: não é porque uma igreja ela é considerada igreja de Deus, povo de Deus, e até faz-se tanta questão, né? Bate no peito para dizer que é de Deus, e se apoia nisso, mas só por conta do nome da placa, não é porque tem isso, é chamado de menina dos olhos de Deus, que não pode ser repreendido, como a nível de organização. Porque é fácil repreender um grupinho pequeno, um indivíduo aqui, outro ali, é como no reino animal, né? É fácil um grupo, vamos colocar uma alcateia, né? Um grupo de lobos ali, atacar um cachorrinho só, um gato, bem mais fraco, bem mais vulnerável, e acabar com ele. Agora, difícil é você atacar aquele grupo ali, sabendo que ele está errado. Então, esteve errado, pode ter o nome que for. Se está propagando a mentira, distorcendo, tendo como seu dever, como sua obrigação, pregar apenas a verdade, mas faz questão de pregar mais a mentira e enganar mais as pessoas do que apenas dar às pessoas a verdade, custa o que custar, mesmo que a igreja fique pequena, com pouca gente aceite, que sofra muito, que seja apedrejado, mas que seja servindo a Deus é a verdade e vivendo a verdade. Então, para eles, mesmo na época dos apóstolos, ele não está dizendo aqui que os apóstolos é quem pregavam o erro, mas que na época dos apóstolos, a igreja organizada, que era a igreja de Deus ainda, né?
A professa Igreja de Deus ainda foi repreendida severamente por João Batista, por Jesus Cristo e pelos apóstolos, por Paulo, por exemplo. Então, o que ele quer dizer, independente do tempo que uma igreja tenha, ela não deve, o orgulho que ela tenha do nome que ela tem, da fama que ela tem, mas se ela estiver naquele momento errada e propagando um culto à religião, uma adoração e uma doutrina cheia de erros e de distorções e omitindo muita coisa do povo, ela deve sim receber protesto e ser repreendida no Espírito de Cristo, claro, e com a verdade. Mas o que eles dizem aqui, que o protestante genuíno, ele não pode se preocupar com essa questão. Olha o que continua dizendo, um protestante coerente e de coração verdadeiro, que se apoia na rocha, a Bíblia e somente a Bíblia, não pode admitir nenhuma doutrina com base na autoridade da tradição humana. Isso é muito interessante. Nós temos um costume, irmãos, que é um costume perigoso, de só aceitar uma doutrina, um ensinamento, se vier de uma autoridade. Tem que ser, fulano creu, quem é que crê nisso aqui? Quem crê naquilo ali? Os grandes creem, as autoridades, qual é a autoridade? Lembra da época de Cristo? Lembra da época de Cristo? Que dizem assim, qual dos príncipes, qual das autoridades creu nele? Então eles só confiariam em Cristo se as autoridades confirmassem. Não, pode confiar nesse homem aí que é de Deus. Enquanto eles não tratassem Cristo como de fato quem ele era, o Messias, um servo de Deus, um homem de Deus, e tratando a palavra de Deus da maneira correta, o povo ficava do lado errado. Porque o povo estava condicionado à autoridade dos homens. Contra isso, os protestantes protestavam. Percebe que talvez a gente esteja bem longe dos protestantes? Percebe que, por isso que mal se usa, né? Hoje se usa mais evangélico. Porque, irmãos, o cristão protestante, o Espírito de Profecia fala, vou ler daqui a pouco para vocês, inclusive. Calma que eu vou chegar lá. O Espírito de Profecia fala que nós devemos ser protestantes, sim. Cristão, não se perde o nome, vai só soma, né? Cristão, protestante, adventista do sétimo dia. Mas tem sim que manter o protestantismo. Ela mesmo fala, eu vou ler daqui a pouco também, que a reforma não acabou. Isso eu vou ler mais para frente. Mas veja, não podemos, irmãos, ficar dependentes da autoridade de alguém para crer ou aceitar uma doutrina. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Se você veja o que aconteceu na época de Minneapolis, 1888, zombavam de Jones e Wagner. Eram homens, eram jovens, eram recentes no ministério da igreja, como pastores, lidando com informações seríssimas, mas que os veteranos não concordavam. A maioria se posicionou do lado dos veteranos. Até hoje nós fazemos isso. Porque nós temos, agora sabe onde nós herdamos isso? Do catolicismo. Exatamente. Então muitas vezes você é mais católico do que protestante. Acredito que nesse momento que você está assistindo esse vídeo, talvez, se você acompanha nosso canal, você já vai ter assistido o vídeo A Agenda Jesuíta para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Bob Travis. Já vai estar no nosso canal, se você, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, se você não tiver assistido, assista. Você vai ver como é que ele fala sobre a questão da influência jesuíta, não só sobre a igreja adventista, mas sobre todas as igrejas protestantes, como eles mexem com a autoridade eclesiástica. Eles trabalham muito o ego dos homens para que as pessoas fiquem intimidadas. Elas não consigam se posicionar. Ela só se posicione se tiver alguém que ela confie. Que se posicione primeiro por ela, para depois ela ir e se posicionar. Isso não é ser protestante. E aí você vai ver que ele vai falar se nós somos católicos
ou somos protestantes. Aí ele vai falar os princípios. Aqui também eu já vou falar sobre isso. Mas talvez você seja mais católico do que protestante. E temos que nos examinar. O texto continua dizendo o seguinte: aquele que recebe uma única doutrina, com base na mera autoridade da tradição humana, seja ele chamado pelo nome que for, ao fazê-lo, desce da rocha protestante, passa por cima da linha que separa o protestantismo do papado e não pode dar nenhuma razão válida para não receber todas as doutrinas e cerimônias anteriores do romanismo, com base na mesma autoridade. Isso é interessante. Por que isso é interessante? Porque o povo que segue o catolicismo, eles aceitam tudo aquilo ali pela autoridade dos homens. Eles se submetem mais à autoridade dos homens do que da palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus para eles é só o que os homens dizem. Se os homens disserem, eles concordam. Os líderes, né? Aqueles que têm hierarquia, que têm posição. Se eles não disserem, então eles não concordam. Com raras exceções, né? Com algumas exceções que são sinceros. Porém, muitos de nós faz a mesma coisa. E o que eles estão dizendo aqui, nessa questão aqui, é que se nós temos esse espírito, nós então ainda somos católicos romanos. Podemos ter saído de Babilônia do local, mas ainda carregamos Babilônia no nosso coração. Aqui diz mais: a reforma foi realizada em nome de um princípio espiritual. Ela proclamou a palavra de Deus como seu professor, a fé como meio de salvação, Jesus Cristo como Rei, o Espírito Santo como o auxiliador, e por esses mesmos meios rejeitou todos os elementos mundanos. Roma havia sido estabelecida por uma lei de mandamento carnal. A reforma, pelo poder de uma vida sem fim. Então, olha os princípios espirituais. A palavra como nosso professor. Então, nosso mestre é a palavra com o auxílio do Espírito Santo. Como eu sempre digo, irmãos, eu nunca vou para o extremo. Deus pode usar alguém, pode usar pessoas para te ajudar, com certeza. Muitas pessoas, por exemplo, que nos assistem, algumas pessoas não sabem ler. Então é mais difícil. E nós entendemos isso. Bem-aventurados que ouvem. Mas ouça atentamente. Compare com o que você está aprendendo. Fique bem atento para que as pessoas não te enganem. É muito penoso, é muito covarde as pessoas ficarem enganando as pessoas, mantendo elas na ignorância. Busque a Deus, a ajuda de Deus. Peça a Deus, mesmo você que não sabe ler, que tem dificuldades. Ouça a Bíblia em áudio. Vá no YouTube, peça para alguém fazer isso para você. Ouça o audiobook de Ellen White, os livros dela em áudio. Ouça essas mensagens, fique bem atento, sempre em espírito de oração, para que Deus lhe ajude. Para que Deus lhe ajude a tomar suas decisões com Ele. E mesmo as pessoas que sabem ler, que têm um entendimento, que gostam também de aprender com outros, porque a gente aprende uns com os outros, mas sempre sendo bereano. Aprendeu aqui, pega o que aprendeu, expande, vai estudar mais. Aprende com outro, pega o que aprendeu, vai ver se realmente é aquilo ali mesmo, se confirma com a Bíblia, se aquilo ali é o que Deus quer para nós para esses últimos dias. Então, esse outro texto diz assim, se a reforma tendo atingido certo ponto, tornou-se falsa em relação à sua natureza, começou a negociar e a compactuar com o mundo e deixou de seguir o princípio espiritual que havia proclamado com tanta veemência, ela foi infiel a Deus e a si mesma. E a partir de então, seu declínio estava próximo. Veja o que o restante desse texto fala, viu? É impossível para uma sociedade prosperar se ela for infiel aos princípios que estabelece. Tendo abandonado o que constitui a sua vida, ela não pode encontrar nada além da morte. Toda denominação,
todo movimento cristão, protestante, que professa, né, ser protestante, ser cristão, que se afasta das suas origens, que se afasta dos pioneiros, de como eles compreendiam, do início da história, das doutrinas como eles compreenderam, como Deus usou eles, o que eles passaram, elas tendem a se corromper. Veja esse texto, irmãos. Presta atenção. Não se tem repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes? O que é que ela está dizendo aqui que está se repetindo? Presta atenção no restante do texto. Com o desaparecimento dos fundadores, dos que possuíam o verdadeiro espírito de reforma, seus descendentes põem-se na dianteira e dão um novo molde à causa. Olha só. Embora se apeguem cegamente ao credo dos pais e se recusem a aceitar qualquer verdade além da que lhes foi dada a conhecer, os filhos dos reformadores se afastam grandemente do exemplo paterno de humildade, abnegação e renúncia do mundo. Então, só um parêntese aqui. Ela aqui quer dizer, irmãos, que sempre que os pioneiros de cada movimento, exemplo, Lutero, quando Lutero morre, os luteranos, os que eram mais próximos, que conviveram pessoalmente com Lutero, buscam ainda por um bom tempo ainda manter. Mas todo ser humano tem seu limite de vida, né? No máximo 80, 90 anos. Então passou-se o tempo da vida desses homens mais próximos dele, ainda mesmo esses homens mais próximos deles já não têm a mesma firmeza que Lutero. E morre esses e vem os descendentes deles, já vem com menos firmeza. E morre esse e vem os outros descendentes com menos firmeza ainda. E aí vão afrouxando a verdade. Vão tornando a verdade cada vez mais rasa, mais superficial. Vão se acostumando com as coisas da geração deles, tentando se adaptar para sobreviver. E aí vão se afastando cada vez mais. Ela diz duas coisas aqui. Primeiro, não ficar com credo engessado. Ou seja, aprendeu aquilo ali, estude mais e aprenda mais, porque os pioneiros ali, eles têm seus limites. Então pega o que eles aprenderam, comprove pela Bíblia se é aquilo mesmo, comprovou, dê continuidade a essas verdades. Porém, busque aprender mais. Sempre vai ter algumas coisas que vamos ter que aprender mais, sempre. Mantendo aquelas verdades, mas expandindo, aprofundando, tentando dar mais clareza ao entendimento dessas verdades, mas sem desconsiderá-las. Claro, se tiver alguma coisa equivocada, algum erro que eles cometeram, porque esses homens não eram infalíveis, com exceção de uma profeta como Ellen White, por exemplo, aí descarta, claro, e procura se entender da maneira correta, com o entendimento certo daquele ponto específico ali, que eles estavam equivocados. Mas eles não faziam isso, se acomoda e se apoia no nome, na fama que ganha, no título. E vão seguindo assim. E faz disso um negócio, uma empresa. E ela finaliza o texto dizendo o seguinte: assim, a primitiva simplicidade desaparece. Porque eles não seguem o mesmo exemplo de humildade, de firmeza, de mansidão e de protestante, de não se render à mentira, às influências erradas, de não compactuar e se envolver com coisas mundanas para conquistar certos status. Eles perdem esses elementos vitais de caráter, do caráter dos pioneiros, dos reformadores principais, né? Os fundadores desses movimentos. E aí o texto finaliza dizendo a consequência inevitável. Um dilúvio de mundanismo invade
a igreja e leva consigo seus costumes, práticas e ídolos. Isso é princípio, irmãos. Isso é princípio inevitável. Morreu esses homens, passou-se alguns anos, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai se distanciando da verdade. Inevitável. Os homens, eles, a cada geração, que uma geração tolera, a outra vai e começa a praticar, e vai só piorando. E a nossa geração está sendo a pior de todas em comparação às anteriores. Então, a tendência é se tornar cada vez pior. E por isso, quem estiver firme, quem estiver buscando por si, não se apoie nessas coisas que vimos aqui, que eles protestavam contra. Realmente reflita sobre isso. Esse próximo texto diz o seguinte: uma parte da reforma buscou a aliança do mundo, e nessa aliança encontrou uma destruição cheia de desolação. Essa destruição, irmãos, diz respeito mais com relação à religião, porque até podem prosperar financeiramente, materialmente, no que diz respeito ao status, números, influência e fama e tudo mais. Mas a destruição é da alma, da religião, do povo, do poder de Deus na vida do povo. O texto continua. Outra parte voltada para Deus rejeitava com coragem a força da carne e, por meio desse mesmo ato de fé, assegurava uma nobre vitória. Se 3 séculos se perderam, é porque não foram capazes de compreender uma lição tão santa e solene. Então, infelizmente, eles foram se rendendo ao mundo, se rendendo. Hoje é praticamente geral. E estamos vendo o rumo que estão tomando. Praticamente faltando bem pouco dar de volta o poder para Roma. Poder civil, né, do mundo. Esse outro texto diz assim: é verdade que a perseguição sistemática da opinião religiosa não era um monopólio da igreja romana. Olha que interessante que ele vai dizer aqui. É um fato lamentável que, do 4º ao 18º século, era regra na cristandade inteira infligir as penalidades de banimento, multa e morte àqueles que diferiam abertamente da forma predominante de religião. Interessante isso aqui, né? Ele deixa bem claro aqui, esse comentarista, né? Ele escreveu isso em 1895, Melbourne Argus. Ele deixa bem claro que não era só a igreja romana que estava perseguindo. Depois de um tempo, os próprios protestantes passam a se tornarem perseguidores. E ainda por cima, infligindo penalidades de banimento, multa e morte, agindo exatamente como Roma. A imagem, né, da besta, né? Já naquele tempo, 1895, nós sabemos, né? Inclusive nesse tempo aqui foi bem mais intenso isso. Mas mesmo na época ali, quando eles iniciam ali o país dos Estados Unidos, como civilização, né? Eles já faziam isso. Mas foi se enfraquecendo isso, mas está voltando mais forte. Está ficando mais forte. Isso acontece primeiramente nas igrejas. Qualquer membro ou grupo de membros que questione, que proteste qualquer coisa errada, já sofrem banimento, sofrem o sistema de silenciar o indivíduo, de acabar com a reputação do indivíduo para que ele não tenha influência. Mas isso vai piorar. Olha o que Ellen White diz aqui. Deus nunca força a vontade ou a consciência, mas Satanás empregará as medidas mais cruéis para controlar a consciência dos homens e garantir a adoração a si mesmo. Presta atenção nisso aqui. E essa obra de imposição é sempre, olha só, é sempre em favor de credos e leis humanas e em desafio à santa lei de Deus. Você entendeu isso? A imposição, a perseguição, o forçar a religião
é sempre em favor de credo humano. Sempre é usando credos humanos, ideias humanas, interpretações humanas da palavra de Deus e leis humanas. Não é a palavra pura. Quando é de Deus, não é imposto, não é coagido, não é forçado. Esse é o princípio. Então, ela diz aqui, sempre é em favor de credos e leis humanas. Então, fique bem consciente disso. Porque você vê alguém tentando, um grupo, ou homens tentando, fazer com que você creia a todo custo no que eles querem, é sempre em favor do que eles querem, do que eles creem, da ideologia, das ideias deles, não da verdade. Por quê? Porque Deus não faz isso, Deus não opera, não trabalha assim. Ellen White, as igrejas protestantes estão em grandes trevas. Caso contrário, poderiam discernir os sinais dos tempos. A igreja romana é de longe alcance em seus planos e modos de operação. Ela está empregando todos os artifícios para estender sua influência e aumentar seu poder, em preparação para um conflito feroz. Olha o nível e a qualidade do conflito que virá, viu? A gente está vendo tudo muito manso, muito tranquilo, mas a coisa vai ser pior do que foi na idade das trevas. Infelizmente eu tenho que falar isso, irmãos, porque não é tempo de iludir ninguém, de clamar paz e segurança. Mas os 144 mil vão ser protegidos por Deus. Diz o Espírito de Profecia que as armas que se levantarem contra eles, os homens quando vierem com armas para cima deles, os anjos vão derrubar esses homens. Então não tema isso. Não se preocupe com isso, se preocupe com sua comunhão e experiência com Deus. Mas lembre-se das pessoas que estão lá em ignorância, para ajudá-las a não se envolver com esse sistema. E lembre-se de que não é tempo de relaxar. O texto continua. Ele está determinado para recuperar o controle do mundo, restabelecer a perseguição e desfazer tudo o que o protestantismo fez. Ele vai conseguir isso em grande medida, exceto na vida de um grupo pequeno, exceto na vida desses, mas no mundo inteiro ele vai ter grande sucesso com isso, infelizmente. Por quê? Porque ele está levando o povo a dormir. Dormir, relaxar, se acomodar, se conformar. Para serem pegos despreparados, desapercebidos e despreocupados. Isso vai pegar muita gente, infelizmente. Ela continua. Enquanto o mundo protestante está, por sua atitude, fazendo concessões a Roma, despertemos para compreender a situação e ver o conflito diante de nós em seus verdadeiros aspectos. Percebe que ela está dizendo aqui que nós não podemos ficar ignorantes disso. Nós devemos ter nossa comunhão, o preparo do caráter, aprendendo sobre a fé, sobre justiça pela fé, purificação do caráter, coração puro, sentimentos e pensamentos puros, com certeza. Inclusive, já adianto aqui, peço oração por isso, que em breve, não será o próximo, mas depois do próximo, acredito eu. Mas estou orando e já estou preparando, pela graça de Deus, e peço oração por isso. Iremos começar uma nova série de estudos, que vai se chamar A Última Geração. Vamos falar mais sobre questões de preparo, de caráter, mas iremos falar sobre o que a última geração vai sofrer. O que virá. Tudo baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. O máximo do que a gente puder aprender sobre isso. Depois eu falo mais sobre isso aí. Mas temos que estar de olhos abertos. Mesmo que a gente não fique só olhando para os problemas, é claro que não. Temos que olhar para a solução. Mas temos que realmente olhar para a solução, querendo que ela seja aplicada na nossa vida, como solução, não só como conhecimento. Não é só ter o entendimento, mas querer essa solução para a nossa vida e se afastar de tudo isso. O texto continua. Que os atalaias levantem a voz e transmitam a mensagem, que é a verdade presente
para este tempo. E o texto continua: mostremos ao povo onde estamos na história profética, irmãos. E busquemos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo. Você já deve ter entendido até agora, pelo menos assim, o necessário, o suficiente para saber o que é um protestante, contra o que eles protestam. Não é só uma questão de você saber as heresias contra as quais se protesta, mas são o que leva a essas heresias. Se todo o problema fosse só a heresia, era só não aceitar. Mas o problema é que quando você não aceita, aí se levanta uma guerra contra você. Esse é o problema. E essa guerra, por enquanto, é uma guerra só de informações, de difamação. É uma guerra de aniquilar a reputação, mas logo logo vai ser a vida também das pessoas que vão estar em risco. E muita gente tem medo de morrer, de sofrer, de apanhar, de ser preso, de ver um filho, um pequeno, adolescente sofrendo, sendo pego, a família passar fome, privacidade. E por isso que muita gente vai retroceder. Por isso que tem a mensagem da vida no campo, da reforma de saúde, para todos nós seguirmos. Mas, mesmo assim, mesmo vivendo essas coisas, ainda tem gente que ainda tem medo de autoridade, né, de homens. E o verdadeiro protestantismo, ela está dizendo aqui que nós devemos buscar despertar o espírito do verdadeiro protestantismo. O verdadeiro é isso que a gente aprendeu. E esse D. Albner, que é o autor do livro A História da Reforma, inclusive se você quiser esse livro, eu tenho ele em inglês, né? Se você quiser esse livro, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp ou fazer um comentário aqui no vídeo pedindo o livro A História da Reforma. Eu tenho ele em inglês, mas aí você consegue traduzir na internet, nem que você vá traduzindo de pouquinho em pouquinho. Mas é um livro tremendo. Diz que Ellen White e Tiago White leu esse livro inteiro. É tanto que ela usa várias referências desse livro. Só que o livro tem 2.000 e poucas páginas. É enorme o livro. E aí você entende o que era realmente o protestantismo. E através de Ellen White, é claro. Né? Para mim, Ellen White já é suficiente, o grande conflito, para você entender o que é o verdadeiro protestantismo. E que ele ainda não acabou. Logo, logo eu vou ler esse texto aqui. E ela finaliza dizendo assim: despertando o mundo para o senso do valor dos privilégios da liberdade religiosa há tanto tempo desfrutados. Liberdade essa que em breve nós iremos perder. E aí é onde muita gente vai sentir falta dela e dar valor a ela. É igual quando alguém morre, né? Quando alguém morre, muitas vezes um parente, alguma coisa, aí a gente dá valor. Ou passa a dar valor, mas enquanto tem vida, enquanto está ali, a gente não valoriza tanto. A liberdade é assim também, irmãos. Quando a gente perdê-la, quando ela estiver valendo a nossa vida, aí a gente vai dar valor. Não digo todos, né? Eu sei que muitos têm sido despertados para tudo isso, justiça pela fé, liberdade religiosa, e têm buscado viver. E louvado seja Deus por isso. Que se mantenham nesse caminho. Uma frase muito interessante, que vai virar um estudo depois que eu vou fazer, é assim, ó: a justiça é a guardiã da liberdade. Então, liberdade sem justiça, justiça de Cristo, a justiça genuína, não é verdadeira liberdade. E justiça sem a verdadeira liberdade também não é verdadeira justiça. Vamos continuar. Ellen White diz assim, aqui está o texto que eu mencionei, né? A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até quando? Até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras, e novas verdades se têm desvendado constantemente. Então a reforma não acabou. Continua. É como as 3 mensagens angélicas. Estamos no período da 3ª mensagem angélica, mas não significa que nós não temos que dar a primeira e a segunda juntos. Então nós temos que resgatar os princípios, os valores da reforma da época dos reformadores do século XVI
e até um pouquinho antes, os valdenses, né, também, e trazer e continuar isso, somando a luz que nós temos hoje, que eles não tiveram, que faz disso mais grandioso e temos mais responsabilidade do que eles, inclusive. Mais responsabilidade. E temos que nos posicionar. Olha só, esse aqui é um poema de um homem chamado O.W. Holmes. Lembra muito um texto de Ellen White que vem depois desse poema, inclusive, nesse slide, né? Eu acrescentei porque faz total sentido. Não estranhe a maneira como o texto se encontra aí, porque é assim que ele está mesmo, é um poema, né? Então vai ficar meio esquisito, talvez você olhe para o texto e vai pensar, Emanuel colocou o texto errado, faltando um ponto no canto, pulando linha. Não, é porque é um poema mesmo, ele está no original em inglês, ele está assim. Mas preste atenção no que esse homem escreveu. Esse homem, ele entendeu o princípio do protestantismo. Serve para nós hoje. É muito interessante isso aqui. Que Deus nos dê homens. Um momento como este exige grandes corações, mentes fortes, fé verdadeira e mãos dispostas. Homens que a luxúria do cargo não mate. Aqui vale uma observação. Homens que não se vendem por conta do luxo que o seu cargo, que a sua posição lhe confere, lhe dá. É desse tipo de homem que nós precisamos, não desses que vivem pelo luxo, pela ostentação, pelos bens materiais. Porque eles vendem a verdade. Continua. Homens que os benefícios do cargo não possam comprar. Os benefícios, né, as regalias, aquilo que os cargos e as posições lhe oferecem. Esses não são confiáveis. O texto continua, homens que possuam opiniões e vontade, são proativos e se posicionam contra o erro, mesmo que ele perca o cargo dele, mesmo que ele perca a posição, a influência, até a reputação dele. Se posicionando com amor, com o Espírito de Cristo, com a mente de Cristo, como Cristo se posicionava. Muitas vezes até nas acusações o indivíduo fica em silêncio, entregando a Deus. Mas em alguns momentos, como o próprio Cristo mesmo, se posicionando e mostrando para o povo, isso aqui está errado. Não é assim. Isso não é de Deus. Se vocês querem seguir isso aí, tudo bem, é a escolha de vocês. Mas isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. E Deus vai cobrar isso aqui. É muita coisa sendo investida, muita gente sendo arrastada nisso aqui. E Deus vai cobrar. E que a gente não compactue, não sustente, não promova essas coisas. Não façamos parte, porque Deus vai cobrar. O texto continua, homens que tenham honra, homens que não mintam, que enganem as pessoas e distorçam a verdade. Olha o que ele vai dizer agora. Pois enquanto a ralé, com seus credos desgastados pelo polegar. Só um parênteses aqui, irmão. Se você ainda não entendeu por que os reformadores e protestantes falavam tanto contra os credos, Ellen White também, e os pioneiros adventistas também falavam contra. Eles se posicionavam contra credo e manual de igreja. Se você não entendeu sobre isso ainda, assista um vídeo nosso aqui no canal chamado O Caminho da Apostasia, a parte 1. Assiste, você vai entender. O que você vai fazer com essa informação é entre você e Deus. Mas é interessante você entender isso, porque eles eram contra. Porque credo é uma ferramenta de manipulação. É isso. Um manual também. Porque os homens usam como eles bem entendem. Por quê? Quem foi que elaborou? Eles. Por mais que tenha boas coisas ali, tenha regras e informações realmente interessantes, se bem aplicadas são interessantes, mas os homens conseguem manipular. Eles sempre manipulam. Assim como no governo, né? Principalmente os de alto cargo. Eles sempre conseguem manipular para que o credo e o manual não condenem eles,
mas seja sempre a favor deles. Quando condena eles, eles dizem, não, é só um manual, é só um conselho, não é Bíblia. Agora, quando é para condenar aqueles que incomodam eles, aí eles usam o credo e o manual, como eles bem entendem. É como no governo, é um sistema corrupto, por isso que eles eram contra os credos. Nosso credo é a Bíblia, como disse o próprio Tiago White, e Ellen White também. Nosso credo é a Bíblia. E o Espírito de Profecia, ele deu ali os princípios fundamentais da nossa fé. Nesse estudo que eu mencionei, lá tem Ellen White falando. Na verdade, ela fala eu menciono isso que ela fala na parte 2 do estudo. E o texto finaliza assim, ó. Seus grandes discursos e suas pequenas ações discutem em brigas egoístas. A liberdade chora. O erro governa a terra e a justiça espera dormindo. É um poema e tanto, né? Lembra muito isso aqui, ó. Ellen White. A maior necessidade do mundo é a necessidade de homens. Homens que não serão comprados ou vendidos. Homens que em seu íntimo são verdadeiros e honestos. Homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome correto. Homens cuja consciência é tão fiel ao dever quanto a bússola é ao polo. Homens que defenderão o que é certo, mesmo que os céus caiam. Esses homens estão em extinção nos nossos dias, em extinção. Porque muita corrupção no meio religioso, muito abuso de poder, mantendo as pessoas na ignorância sobre muita coisa e não permitindo que as pessoas aprendam coisas que são extremamente importantes e que advertências sérias sejam dadas. E homens assim, que não se vendem por conta de influência, fama, dinheiro, engajamento, bajulação, para as pessoas serem dependentes deles. Serão poucos. Serão realmente poucos que chamem o pecado pelo nome. Embora com amor, embora com o intuito de realmente querer ajudar as pessoas, despertar as pessoas. Não esfregando o pecado das pessoas na face delas, mas sim alertando de modo geral. Irmãos, isso aqui é perigoso. Não devemos estar nos envolvendo com isso. Não deveríamos estar envolvidos nisso. Não deveríamos estar pregando isso e nem vivendo isso. Não é só uma questão de pecado pessoal, que também é importante demais. Temos consciência dos nossos pecados pessoais. Porque começa na nossa vida. Mas o coletivo, Deus também se importa. Deus se importa com o conjunto também. O conjunto precisa ser alertado. Não é só um indivíduo aprender para ele e aplicar para si e fica só para ele. Tem um texto de Ellen White que diz assim, que teve um período que teve um grupo de reformadores que não queriam falar a verdade que eles estavam aprendendo. Inclusive, irmão, se você tiver esse texto, coloca aqui no comentário, por favor, que eu não consegui encontrar. Eu tenho ele guardado em algum lugar e não consegui lembrar qual é o livro. Mas se você conhece esse texto, por favor, coloque na descrição desse vídeo. Eu vou parafrasear ele aqui. Diz que os reformadores não queriam causar divisão, discórdia na igreja e preferiram ficar com um testemunho silencioso. Testemunho da vida santa. Achavam que o testemunho prático era suficiente, era só o que necessitava, que é importantíssimo. Porém, lá diz que o Espírito Santo os compeliu para que eles não só vivessem, mas também pregassem, porque senão as pessoas não saberiam. Muitas pessoas, elas até podem admirar a vida da pessoa, mas elas às vezes ficam pensando, será que essa pessoa, como é que ela aprendeu essas coisas, o que é que ela vive, o que é que conduz a vida dela, o que rege a vida dessa pessoa. E os perigos que as pessoas precisam saber. Por exemplo, um exemplo interessante. Quando eu estou na estrada, de vez em quando a gente está viajando, de vez em quando acontece de alguém que vem na outra mão, ele dá o pisca-alerta. Sinal de pisca, né? Eu já entendo isso, né? Porque já faz muito tempo que a gente viaja nas estradas por aí, e aí eu sei que isso geralmente é quando a pessoa vem de uma subida, quando eu não consigo enxergar o que está lá na frente.
mas ele vem avisando que tem algum perigo lá na estrada. A última vez que isso aconteceu, eram animais que estavam na estrada. E assim que eu descesse, já ia dar de cara. E para frear em alta velocidade, a possibilidade de eu bater nesses animais era grande. Mas como um homem veio, passou primeiro pelos animais, passou por nós, antes de eu chegar nessa descida, ele deu o pisca-alerta. Ele avisou que tinha perigo ali, um problema, pensando na minha vida, na vida das pessoas que estavam no nosso carro, né? Eu e Viviane, no caso. Então, quando eu entendi, opa, vou diminuir a velocidade porque tem alguma coisa acontecendo aí que eu não estou vendo. Quando eu desci, aí eu vi, estava cheio de animal assim atravessando a área. Se eu fosse na mesma velocidade, se eu não tivesse freado antes, assim que ele me avisou, eu ia ter muita dificuldade. Eu ia ter dificuldade de frear. Então, é assim que a gente tem que fazer com as pessoas também, irmãos. Também tem que dar esse alerta para as pessoas, né? Por isso que ela diz que o mundo precisa desse tipo de homens. E, infelizmente, quando homens assim se levantam, são depreciados, apedrejados, acabam com a reputação da pessoa, querem silenciar a pessoa, falam mal do caráter, falam um monte de coisa, levantam calúnias, acaba mesmo com a pessoa que é para ninguém nem querer chegar perto, nem conversa com aquela pessoa, com aquele ministério ali. E aí muitas vezes o indivíduo ou o ministério ele retrocede porque não suporta a pressão, porque a pressão é muito grande, só sabe quem passa. E aí mais uma voz é silenciada. Mas ela diz aqui o seguinte: mas esse caráter não resulta do acaso, isso não é do dia para a noite. Não se deve a favores especiais ou a dons da providência. Um caráter nobre é o resultado de autodisciplina, da sujeição da natureza inferior à natureza superior, a entrega do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Então é a submissão, a sujeição da vontade humana à vontade de Deus, da natureza humana à natureza de Deus. É render-se totalmente para que Deus governe, porque Ele é que é o nosso rei, Ele é que deve ser a vontade dEle, os princípios dEle, a lei dEle é que deve governar, reger o nosso ser, nossos pensamentos e sentimentos. Quando a gente consente com essa obra, e aí então Ele realiza. E é só assim que se consegue se formar homens como esses do início do texto. Esse último texto diz o seguinte: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais rejeitada, então nosso zelo deverá ser mais caloroso e nossa coragem e firmeza mais inabaláveis. Defender a verdade e a justiça quando a maioria nos abandona. Travar as batalhas do Senhor quando os campeões são poucos. Essa será a nossa prova. Nessa época, precisamos tirar o calor da frieza dos outros, a coragem de sua covardia e a lealdade de sua traição. Porque nessa época, irmãos, haverá muitos traidores, muitos covardes, muitas pessoas vão retroceder. Porque não querem se queimar, né, como diz o brasileiro. Não querem perder certos benefícios, certas regalias da vida. E não querem ficar só. Querem estar sempre com a maioria ou perto disso. Aqui diz que as pessoas vão nos abandonar, a maioria, e os campeões serão poucos. Essa será a nossa prova. E só Deus pode nos ajudar com isso. Esses são princípios inegociáveis do protestantismo. Se negociamos eles, esse é um problema realmente nosso. Mas eles nunca foram alterados. Permanecem para sempre. Permanecem quanto for necessário, quanto existir pecado nesse mundo. Pelo menos. Para que então possamos nos posicionar. Não é fácil. Temos que buscar a Cristo para nos posicionar de maneira humilde, manso, de maneira pacífica,
mas firme. Firme. E Deus, ele vai usar algumas pessoas, ele não vai usar todo mundo para falar certas coisas. E então, quando você vê alguém falando verdades que precisam ser ditas, e que até você entendia que realmente precisava que essas verdades viessem à tona, até mesmo você queria poder falar isso, mas talvez não seja esse o seu dom, mas você orou a Deus para que um dia Deus usasse alguém. Ore por essas pessoas, por esses atalaias, porque o ataque contra eles é severo, é muito intenso, é muito forte. E a imagem, a reputação, a vida dessas pessoas correm muito risco. Então precisa muito da oração, do apoio, para que Deus continue usando essas pessoas. E vai chegar um momento que cada um de nós vai ter que se posicionar de maneira mais notória, mais aberta. E esses momentos que Deus nos prepare, possamos nos permitir ser preparados, que realmente nos preparemos, que seja esse o nosso desejo. Então, queira trazer esse legado para a sua vida, do protestantismo genuíno. Busque isso na sua vida também. Junto com todas as reformas que temos aprendido, também lembre da reforma protestante. Não só das reformas que a gente tem aprendido no nosso meio, mas também dessas reformas aqui, que Ellen White disse que ela ainda continua. E que temos que trazer esses princípios e trazer o genuíno princípio protestante para os nossos dias. Desses princípios que a gente leu aqui também. Não descartando o que a gente já tem aprendido, reforma de saúde, de vestuário, na música, na adoração, no estilo de vida, e também nas doutrinas, mas também se lembrar desses princípios aqui, que são importantíssimos para nós, para nos manter firmes, porque isso aqui dá firmeza e coragem nesses últimos dias. Então encerramos o estudo aqui. Nosso próximo estudo, inclusive, antes de encerrar, se chamará Reavivamentos Falsos e Verdadeiros. Iremos falar sobre os falsos e os verdadeiros reavivamentos. Embora no fim dos tempos vai ocorrer só um verdadeiro reavivamento, embora possa ocorrer em vários lugares diferentes, mas vai ser o mesmo princípio, vai ser a mesma verdade, o mesmo espírito suscitando esse reavivamento em grupos diferentes, em locais diferentes do mundo, mas existiram outros reavivamentos verdadeiros ao longo do tempo. E vamos falar um pouco sobre esses reavivamentos, para que a gente também entenda quais são as características do verdadeiro reavivamento, e também iremos passar pelos falsos reavivamentos que Deus mostrou a Ellen White que iriam surgir nesses últimos dias, porque o Espírito de Profecia fala que antes que venha o verdadeiro, Satanás primeiro vai trazer os falsos. E muita gente vai cair nesses falsos, porque talvez não tenha conhecimento. Então vamos falar sobre isso. Então, irmãos, que Deus abençoe e até o próximo estudo.